3, 2, 1. Fala galera, estamos aqui de novo no Podflim em mais um episódio. Dessa vez a gente trouxe um convidado, daqui a pouco eu vou deixar o Daniel falar, mas é um convidado. Foi minha escolha, ok? Porque minha mãe me pediu. Então mãe, um beijo, obrigada e de nada, pode falar. Gente, mais um episódio especial e a gente tá aqui com, eu considero uma estrela, que é o Alan. O sobrenome você vai ter que me falar, porque eu não consegui decorar, acertar. Não foi. Vai lá, vamos lá. O P eu passei. P,10. P,10. É vírgula e o 10, só isso. Vírgula e 10. Ah, sim. P,10. E a gente sofrendo aqui, penando. Sofrendo. Quando eu criei esse nome, na verdade, era mais o sinal, né? Então era mais fácil. Mas mesmo assim as pessoas erravam. Aí falavam P10, não viam a vírgula. Mas a vírgula é justamente esse obstáculo no caminho, que se você não observar, você vai tropeçar. E vai errar até a pronúncia. Aí eu passei a adotar ela por extenso. E ficou P,10. P,10. Estamos aqui com o Alan P,10, que é escritor, professor, músico. Eu acrescento aí o influencer, porque ele realmente tem feito um trabalho que a gente tem acompanhado, sensacional. E eu queria que você falasse um pouco primeiro. Bem-vindo, é um prazer te receber aqui, né? Receber na Flim, receber aqui no nosso Podflim. E eu já queria começar fazendo essa pergunta, sabe? Assim, óbvio que a gente lida com a questão antirracial sempre. Nós, como negros, a gente precisa, desde sempre, estar consciente e atento a certas questões. Mas de onde surgiu essa paixão pela influência disso com as crianças, com o público geral? Olha, eu posso dizer que com as crianças foi bem, assim, de forma por acaso, sabe? Não que eu não tivesse essa envergadura para fazer esse trabalho nesse sentido, mas a coisa meio que nasceu de uma maneira muito espontânea. Eu vinha trabalhar com as crianças a partir de 2020. No entanto, a pandemia meio que brecou esse processo, porque eu sempre trabalhei com os adolescentes. É a minha formação, é a minha área de atuação durante longos e longos anos. Mas calhou de eu ir parar na educação infantil para fazer um trabalho de literatura na infância, que é uma disciplina que tem lá na Prefeitura do Rio, a qual eu faço parte. E como houve a pandemia, de fato, o trabalho eu só tive a oportunidade de experienciá-lo do início ao fim no ano de 2022. E foi ali que eu vi, em um determinado momento, depois de observar, depois de analisar bastante como era esse universo infantil, eu vi a oportunidade de trazer a música para esse lugar. Porque eu já fazia isso. Né? Antes de ser professor, eu já mexia com música. Eu já tinha um trabalho já voltado para a questão de rap, com hip hop e tal. E isso eu utilizava essa linguagem dentro do meu dia a dia ali com os meus alunos do fundamental, com os adolescentes. Mas com as crianças eu ainda não tinha tido essa condição. E foi nesse período que eu consegui fazer com que me veio um insight. Eu falei, bom, agora é o momento de trazer a música para esse lugar, e eu acho que essa música antirracista ela pode fazer uma diferença enorme. Enfim, cá estou. Acredito que por causa desse trabalho. Sim, claro. E qual foi o que tem me levado a todos os lugares que eu tenho ido. A devolutiva das crianças, a reação, como é que foi? Foi de uma alegria enorme, de uma felicidade inenarrável, assim, sabe? Eu não tenho como descrever. Isso foi, como eu tô falando pra vocês, foi espontâneo, foi natural, sabe? Não foi nada forçado, assim, ou fica ali. E eu me lembro que quando eu soltei o primeiro vídeo, eu tava com um certo receio, né? E eu não tinha nenhuma pretensão em virar tudo isso que eu estou fazendo agora, né? Eu só queria... Eu me lembro que eu postei o vídeo, joguei nos grupos de WhatsApp dos colegas de trabalho das escolas que eu trabalho. Falei assim, minha primeira canção infantil antirracista, tá aí, galera. E assim, vai dar umas curtidas aqui, outra ali e tal. O pessoal vai gostar e segue o baile. No outro dia tem 2 produtores da maior emissora do país entrando em contato comigo, querendo fazer entrevista, querendo fazer um ao vivo com as crianças. Eu falei, gente, o que eu fiz? O que aconteceu? E ao mesmo tempo foi o primeiro viral, né? E era o que eu não tinha falado. Quando eu fiz o vídeo, eu falei, cara, eu não vou postar não, o pessoal vai olhar pra minha aula, vai achar uma bagunça, que essas crianças estão aqui soltas, pulando, cantando, numa liberdade assim. Eu falei, quer saber? Criança é isso aí.
sabe? E isso é espontâneo, isso não é algo montado, fica ali parado, cantando direitinho e tal, não. Foi uma explosão realmente, na hora que eu gravei, e ficou daquela forma. Eu falei, cara, é isso. E aí eu soltei e deu esse boom todo, que é como eu tô falando, né? Já passados 2 anos, a gente ainda está nessa caminhada e eu acho cada vez mais conquistando os novos lares, impactando novas famílias, fazendo mais crianças felizes, que esse é o objetivo de todo esse trabalho, que eu ainda não tinha falado, né? Além do Alan P,10, que hoje eu denomino como a MPBia, que é a Música Popular Brasileira Infantil Antirracista. Volume 1 é o primeiro álbum infantil antirracista da história da música, que eu falo porque nas minhas pesquisas não tem nada nessa narrativa. Assim, a gente... Você falou um assunto aí que me chamou bastante atenção. A gente teve ontem aqui um filósofo, alguns filósofos que passaram aqui pelo colóquio, que falaram sobre a importância da gente entender a escola não como um lugar chato, mas como um lugar divertido. E você está falando exatamente sobre esse bloqueio que nós, professores, enfrentamos, de quando as pessoas olham para dentro da nossa aula, encontrar um ambiente descoordenado. E a gente, querendo ou não, sofre o preconceito. Eu lembro de, quando dava aula de história, falando sobre guerra as guerras gregas, eu levava as crianças para a quadra para jogar queimado. E aí ficava todo mundo olhando assim, pô, tu é professor de educação física? Tu não é, tu é professor de história. Mas naquele cenário ali, a energia baixava, 10 minutos que ficava ali jogando queimado, voltava para a sala, a energia baixava, a gente falando assim, poxa, como são as associações? Como cada um está jogando por si ou pelo outro? E aí a gente começa a conversar a respeito dos assuntos, mas que para quem está de fora, muitas vezes a sensação é assim, poxa, não está muito organizado, e a gente sente esse preconceito e a gente acaba se limitando. Mas quando você fala assim que você vai, fala, pô, vou fazer, e é o que... Criança é criança. A criança quer brincar, ela quer se expressar, ela quer fazer aquilo. E, de certa forma, eu acho que isso atinge muito mais a criança do que essa nossa formalidade que a gente está habituado, né? De alguma forma acaba sendo mais funcional, né? E no meio desse trabalho, qual é o feedback? Porque, é claro, eu acho que a criança, ela não nasce racista, ela aprende isso. Né? Então, qual o feedback que você tem dessas crianças? Porque os adultos, eles sempre vão ter um discurso talvez mais montado. Mas a criança, como é para ela, assim, ela lidar? Porque ela lida com a diferença de um jeito diferente, talvez, de nós adultos. Como é que você tem essa resposta dela, esse retorno? Olha, desde que eu implementei essa pedagogia, que eu chamo Educação Antirracista através da arte, né? E aí vem a MPBia, eu tenho a percepção de que, assim, os meus alunos, eles não têm problemas relacionados às questões raciais com os seus pares, sabe? Eu não tenho essa coisa, falou do meu cabelo, falou da minha cor. Não tenho. Não estou fazendo, né, nenhum discurso, maquiando o discurso, mas é real. No entanto, por exemplo, no primeiro dia que eu entrei nessa educação infantil, eu presenciei uma atitude racista de uma menina de 5 anos para um menino de 4 anos, lá em 2020. No meu primeiro dia de aula com as crianças. E aquilo ali me horrorizou. E eu fiquei com isso na cabeça. Eu preciso fazer um trabalho para sanar essa questão aí, para resolver essa problemática. No entanto, como eu falei, a pandemia não deixou com que a gente implementasse o trabalho. Durou 15 dias, eu só dei aula 2 semanas para essa turma. E eu fiquei bastante frustrado por conta disso. Porque eu falei, putz, essa situação, essa criança vai crescer com esse racismo que alguém implantou nela, porque é isso que eu falo até nas minhas palestras. Ontem eu tive a oportunidade de falar para um grupo grande de professores lá de Mesquita, Baixada Fluminense, numa parceria que eu tenho com o pessoal do Instituto Vini Júnior. A criança, ela aprende o racismo com alguém com quem ela tem intimidade, com alguém muitas vezes do seu seio familiar. E aí ela leva esse discurso, essa prática para dentro da escola. E se a escola não tomar uma atitude, não intervir, não fizer uma ação para combater aquilo ali, isso se torna, na verdade, algo muito maior na sequência, sabe? Sim. Então é aí que eu falo que a gente, como educador, tem que estar sempre atento a esses atravessamentos, a essas narrativas,
traz, porque para a criança, se ela ouve isso de um pai, de uma mãe, de um tio, ela toma isso como verdade absoluta. Sim. E aí, assim, no entanto, eu também percebo que vai haver justamente um contraponto quando existe esse educador que trabalha a partir do afeto, que tem também a confiança dessa criança. Porque a única maneira de você contrapor um discurso de um familiar muito próximo a uma criança é o de uma outra pessoa que também ela tem uma relação de confiança. Sabe? E o educador, o professor que está ali na sala de aula é um ser capaz de fazer isso, de contrapor essa narrativa e desconstruir essa mentalidade racista que está sendo implementada ali nela. E não só nela, como acaba retornando, faz o caminho de volta, né? Ela volta para dentro de casa já com um discurso antirracista. Né? E aí, voltando no teu discurso, é isso. Elas não têm essa percepção, né? Graças a Deus eu posso dizer isso, né? E os pais, eles têm, como eu trabalho nessa comunidade já num 2022, 23, 24, já estou indo para o 4º ano, já existe já uma relação de confiança nesse trabalho, porque já conhecem, eu acho que a visibilidade que, de certa forma, ele alcançou favorece nesse sentido de entender que é um trabalho que ajuda, que fortalece a autoestima, a identidade, traz uma noção de letramento dentro da infância que até hoje ainda não tinha havido, sabe? Eu acho que o impacto que a MPB causa, eu sempre falo, né? Funciona como antídoto ou como cura, sabe? Antídoto no sentido de imunizar e cura no sentido de realmente erradicar esse discurso, esse problema social que a gente tem no nosso país. Eu quero perguntar, porque a Renata já tá adiantando a gente. Eu quero saber qual é a sua relação com a literatura, porque tem um livro dele aqui na Flea, inclusive, que minha mãe comprou. E eu queria entender qual é a relação que você tem, o que você acha de você estar aqui dentro da Flea. Seu livro, inclusive, está aqui também. Uma felicidade enorme. Primeiro que a minha formação é letras, né? Eu fiz português de literaturas. E o meu sonho era ser escritor lá na minha infância. A verdade, eu queria viver a minha vida, né, a partir da minha escrita. Eu acho que de alguma forma eu tô tendo essa possibilidade, porque seja através do meu livro, seja através das minhas canções, eu estou chegando em várias pessoas, conseguindo de alguma maneira fazer com que a minha palavra ela consiga ajudar a transformar ou a ressignificar valores e informações que foram passadas de uma maneira muito preconceituosa no passado, né? Então é isso. Para mim é uma alegria enorme poder estar aqui hoje na Flea, como eu tenho estado em outros lugares, em outros eventos, porque é a possibilidade da gente poder trazer uma mensagem que durante muito tempo foi abafada, durante muito tempo não foi vista como algo essencial para a nossa sociedade. E eu acredito sinceramente que a educação antirracista é fundamental para a gente reduzir diversos fatores que assolam o nosso país. Desde a evasão escolar, a violência urbana, as relações entre os casais, entre as famílias, entre os amigos, no sentido de entender, que é uma coisa que eu sempre falo, que o respeito é o valor maior que a gente pode ter dentro da nossa vida. E respeitar a diversidade que há nesse país, eu acho que vai fazer muita diferença. É essencial. É essencial respeitar e entender que não existe um padrão, não existe um discurso hegemônico, não existe uma raça hegemônica, não existe um grupo superior ao outro, né? É dentro dessa diversidade que existe no nosso país, como também não existe uma crença religiosa maior do que a outra. E é dentro dessa diversidade de culturas, crenças, valores, raças, que a gente tem uma riqueza. Porque quando eu conheço a cultura do outro, quando eu me alimento da informação que o outro traz, dentro dessa mistura desse país que é o mais miscigenado do mundo, é que eu aprendo mais sobre o que é o mundo em si, sabe? Então é sobre isso. Eu acho que a minha escrita ela vai muito para esse lugar, de trazer essa questão e essa importância do respeito, do afeto e do entendimento que a diversidade é riqueza e não o contrário. Perfeito, Alan. Muito obrigado. Alan P,10. Acertei? É isso, Alan P,10. Queria te agradecer. Obviamente, a gente sabe, eu que estudei na rede de escola pública do Rio, que passei a minha infância como uma criança preta dentro da escola e sei qual é na pele, qual é a grande dificuldade que a gente enfrenta. É muito bom saber que o nosso futuro parece mais brilhante do que o passado, né? Que nós estamos caminhando em direção a realmente, como você falou, erradicar e curar.
para que a gente, no futuro, meu filho possa crescer e os filhos dele possam estar num país onde a gente consiga compreender melhor essas diferenças. Obrigado de verdade, assim, pelo seu trabalho. Aí não é só a gratidão por você estar aqui, é obrigado por você ter entendido isso, colocado na prática e ter, sabe, deu certo mesmo, independente da proporção que tomou. Eu acho que assim, para aquela criança que fez diferença já é um trabalho excelente. Então, a proporção, eu acho que é gratificante o resultado, mas aquela criança já é... Eu sempre falo que, assim, é uma felicidade enorme estar aqui na Flim. Eu falei isso na Bienal agora em São Paulo e vou falar aqui de novo também para vocês, que assim, eu fico muito feliz de estar nesses eventos, mas eu fico mais feliz ainda que, por exemplo, hoje de manhã eu estava em 2 escolas públicas lá no Rio de Janeiro fazendo esse trabalho antes de vir para cá. Sexta-feira eu vou estar em mais 2 escolas públicas fazendo a oficina da MPBia, levando a minha música, levando o meu trabalho, a minha mensagem, porque é isso que faz a diferença ali, que eu também realmente eu acho que faz todo sentido para eu poder estar aqui. Não que não seja valioso, sabe? Mas eu procuro justamente não perder o princípio que de certa forma me motivou, me levou a chegar nesses lugares como está aqui hoje, sabe? Eu não posso só achar que aqui é mais importante do que lá, porque lá que foi o fundamento. Lá que é o fundamento, lá é o fundamento. Eu, seja em qualquer lugar, seja numa comunidade, seja numa área nobre, eu acho que a função do meu trabalho tá aí, entendeu? E conseguir cada vez mais impactar e de alguma forma tentar ressignificar e transformar as próximas gerações para que elas possam conviver de maneira mais saudável e com respeito. É isso. Muito obrigada. Falamos juntos aqui. Gente, mais um Podflim. Muito obrigado a todos vocês. Comprem o livro Educação. Tem na Flim. Manual Prático da Educação Antirracista. Editora Cortez, está aí. Isso aí. Muito obrigado, Alan. Valeu, pessoal. Até o próximo. Valeu. Alan, obrigado.